Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, meus irmãos, para que nesse dia nós possamos mergulhar mais uma vez o nosso coração na palavra de Deus, para que nós possamos nos alimentar dessa palavra, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que nós possamos compreender a palavra, para que nós possamos guardar no coração essa palavra e para que nós tenhamos a coragem, a ousadia e a força de viver essa palavra. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, então, nós iniciamos as parábolas do reino. Nós entramos no capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus. Então hoje nós faremos os capítulos 13 e 14 desse Evangelho segundo São Mateus. E que maravilha entrar agora nessas parábolas, né? Onde Jesus vem falar ao nosso coração, através de cada uma delas, vem trazer os valores do reino de Deus. Bendito seja o Senhor por esses capítulos que nós vamos meditar hoje. Então eu quero te convidar, toma Mateus capítulo 13, para que a gente possa então meditar juntos. Começa aí com a parábola do semeador, né? Parábola do semeador, que é essa parábola com a qual nós iniciamos os nossos seminários de vida no Espírito, né? Nos nossos grupos de oração. Essa parábola que vem falar do terreno, né? Vamos ler para a gente ver o que Jesus então disse. A gente vai pegar a partir do versículo 1, para ver em qual contexto Jesus começou a falar essas parábolas, né? Ensinar dessa forma. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem. E os seus discursos foram uma série de parábolas. Então Jesus estava ali diante de uma grande multidão. Ele sentou-se à beira do lago, mas não foi possível pregar ali da beira do lago. Ele teve então que subir numa barca para que ele pudesse pregar aí a multidão, para que todos conseguissem ouvir a sua voz, para que todos conseguissem vê-lo e para que ele conseguisse fazer a pregação daquele lugar então, de cima da barca. E ele diz então: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se então para dizer-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam e nem compreendam. Que coisa, né? Jesus ia falando em parábolas, os discípulos então perguntam para ele por que Jesus, o Senhor, fala em parábolas, e ele vem, a partir do versículo 14, a gente vê que ele até cita isso no Antigo Testamento, né? Aqueles que têm olhos para não ver e têm ouvidos para não ouvir, né? Então, nem todos aqueles que
estavam diante de Jesus escutando no meio daquela multidão, nem todos aqueles tinham o coração aberto para acolher. Nem todos eles estavam dispostos a acolher essa palavra, a acolher esse ensinamento, a acolher aquilo que Jesus tinha para trazer. E aquele povo, então, muitos deles ouviam sem compreender. Mas Jesus diz aos discípulos que a eles era dado compreender, que a eles era dado compreender os mistérios do reino dos céus. Meus irmãos, nós precisamos ler essa parábola desejando compreender os mistérios do reino dos céus. Nós que somos cristãos, que somos católicos, nós precisamos ter esse coração aberto, eu e você. Não adianta a gente ler a palavra se a gente não tem o coração aberto. Não adianta a gente ler a palavra, a gente ser cristão, a gente ser católico, se nós não desejamos compreender os mistérios do reino dos céus. E Jesus diz lá no 16, mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos ouvidos, os vossos olhos porque veem, ditosos os vossos ouvidos porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, olha o que Jesus está falando. Jesus está dizendo aqui que muitos profetas e justos desejaram ver o que aqueles discípulos, que aqueles homens estavam vendo. E não viram, e desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Nós podemos dizer no nosso tempo hoje, muitos dos profetas e justos desejaram ver o que nós vemos. E não viram, desejaram ouvir as coisas que nós temos ouvido nesse tempo, no hoje da nossa história, gente, não ouviram. Eu ouso dizer que ao longo até mesmo dos 2 milênios da igreja, muitos desejaram ver aquilo que nós estamos vendo. Ah, Sharon, o que você está falando, né? Nós estamos vendo uma pandemia terrível, nós estamos vendo um mundo de pernas para o ar. Meu irmão, minha irmã, mas os segredos do reino dos céus estão aos nossos olhos, foram revelados a nós. Nós temos hoje a Bíblia na mão, nós temos hoje um catecismo da igreja na mão, nós temos hoje meios de comunicação, TV, internet, o dia inteiro evangelizando, emissoras católicas evangelizando, nós temos encontros, nós temos eventos, nós temos padres, nós temos missas, nós temos grupos de oração, nós temos tantas coisas. Muitos desejaram ver aquilo que nós vemos. São Paulo desejaria ver aquilo que nós vemos, não é? Porque ele tinha que ali com muitas limitações, né? Ele indo de um lugar para outro ali com muitas limitações de locomoção. Hoje nós nos locomovemos de um lugar a outro até a distâncias grandes, bem rapidamente. Ele não, tinha que fazer longas viagens, né? Evangelizar ali cara a cara. Hoje nós temos meios na nossa mão, como através desse canal do YouTube, para poder evangelizar, e tantos outros, né? Então muitos desejaram ver, e sobretudo isso que nós temos na mão hoje, como eu disse. Hoje nós temos nas mãos as Sagradas Escrituras, nós temos os documentos da igreja, nós temos as riquezas na nossa mão, de fácil acesso hoje. Então nós precisamos dar valor a essas coisas, né? Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Então o primeiro terreno, aquele que é à beira do caminho, onde a semente foi lançada à beira do caminho, são esses que ouvem, mas não entende nada, bolhufas, como a gente fala, né? Entende nada do que está ouvindo. Aquilo ali, aquela palavra só passa, né? Tá mudando de canal ali, aí passou numa emissora católica ali, passou na Canção Nova, eu gosto muito de fazer propaganda, aí viu lá uma pregação da palavra de Deus, mas só passou ali, às vezes até parou um minutinho ali e já mudou, não se comprometeu, foi à missa, viajou a homilia inteira, viajou no momento da proclamação ali da palavra, mas pegou um pouquinho, mas não entendeu nada, né? Então é muito fácil roubar, o maligno roubar essa palavra do coração.
Esse é aquele que recebeu à beira do caminho. O solo pedregoso é aquela o solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida. Então olha esse terreno. Aquela pessoa que tem alegria até de ouvir a palavra, acolhe com alegria. E a gente pensa assim, vai dar muito fruto, né? Mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra ocasião de queda. Não existe esse terreno? Acolhe a palavra com alegria, mas não pode vir nenhuma dificuldade na vida que já chuta o balde. Acolhe com alegria, mas na hora que vem uma perseguição, chuta o balde, né? O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra. Olha esse terceiro terreno, gente, eu sempre falo que esse terceiro terreno é terrível, porque ele tinha tudo para dar fruto, ele era maravilhoso, o terreno em si era maravilhoso. Aquela pessoa tem tudo para frutificar, para dar muitos frutos, assim como o quarto terreno da terra boa. Presta atenção. Então, o terreno que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouviu bem a palavra, escutou direito, entendeu, tomou a palavra para si. Não, essa pregação é para mim, olha, essa palavra é muito boa, ouviu bem essa palavra. Mas nele, os cuidados do mundo, a sedução das riquezas a sufocaram e a tornam infrutuosa. Esse terreno é terrível, por quê? Porque não é que o terreno não é bom, o terreno é bom, mas ele tem espinhos, que são as preocupações do mundo. Fica lá preocupado com as coisas do mundo, fica lá distraído com as coisas do mundo, né? É interessante que tem no Cantinho da Criança, né, lá na Canção Nova, um programa infantil, tem um pirata. E o nome do pirata é Distração, né? Ele tem uma pequena personificação ali com o mal, né? Ele é o vilão da história, então ele meio que representa ali o mal, de uma forma lúdica, mas é isso que faz o pirata Distração. Ele é o demônio lá no meio, mas não é colocado como essa figura, como um pirata que vai distrair as crianças. E ele distrai porque ele quer tirar o foco das crianças das coisas de Deus, das coisas boas. Só que isso fala pra gente nesse terceiro terreno, porque o terreno é bom, porque ouviu bem a palavra, porque essa palavra caiu no coração e é interessante que ela cresceu. Reparou que fala na palavra aqui? Não é que ela não cresceu, não. A palavra de Deus chegou a crescer, mas ela não dá fruto. Por quê? Porque as seduções das riquezas e os cuidados do mundo sufocam. Que a pessoa começa a caminhar e vai caminhando, vai crescendo na fé, vai crescendo na experiência com Deus, mas não separa o que é de Deus e o que não é. Não arranca da vida os espinhos, não arranca da vida a sedução das riquezas, não arranca da vida os cuidados do mundo e fica distraído, né? Fica distraído com as coisas do mundo. E aí, nessa distração com as coisas do mundo, pequenas concessões acabam crescendo os espinhos e sufocando a palavra no coração. Mas o quarto terreno, ele é maravilhoso e nós precisamos focar nesse quarto terreno na Quaresma. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Ouve a palavra, compreende. E a palavra, ela se torna luz para o caminho. Essa palavra clareia a visão, essa palavra clareia a inteligência, a razão. Essa palavra norteia. E a pessoa abraça essa palavra e vive essa palavra. E dá fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Já não tem outro caminho. Quer dar fruto? Ouve a palavra com atenção. Compreende a palavra. Consequentemente, você vai viver a palavra e vai dar fruto. Depois nós entramos na outra parábola, a parábola do joio, onde Jesus então diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente no seu campo, e vem o inimigo e semeia o joio ali no meio do trigo. Aquele homem semeou trigo, vem o inimigo e semeia joio no meio. E então os empregados percebem
que o joio está ali no meio do trigo. Perguntam para o patrão: Senhor, o Senhor não semeou boa semente? Nós não semeamos boa semente nos teus campos? De onde veio o joio? E aí o Senhor então diz: foi o inimigo, foi o meu inimigo que semeou esse joio. E aí os empregados perguntam: o Senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? E o Senhor então diz: não arranquem o joio, deixe o joio crescer com o trigo. Quando tiver grande, vocês então vão separar o trigo do joio. Olha que interessante. Vocês vão separar o trigo do joio. Olha só o que está escrito no 30. O que o Senhor fala? Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Gente, isso aqui está falando, a gente vai ver a partir do versículo 36, a explicação. Está falando dos fins dos tempos. Vamos lá para o 37 para a gente entender essa parábola do joio. Respondeu Jesus: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então, na parábola do semeador, a semente era a palavra de Deus. Aqui vem dizer que os filhos do reino é que são a boa semente. Presta atenção nisso. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal. Aqueles que são filhos do maligno, aqueles que produzem escândalos, né? Seu comportamento vai produzindo escândalos. São comportamentos escandalosos. É joio. Então é preferível começar a tirar o joio agora da nossa vida. Quaresma é tempo de separar dentro de nós trigo e joio para que a gente não seja joio no final dos tempos. Quaresma é tempo de pegar joio sem medo de lançar fora o joio. E senão nós, no final dos tempos, seremos lançados, diz aqui, os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Não adianta a gente tentar maquiar isso aqui não, gente. Não adianta. Vão lançar na fornalha ardente mesmo e vai ter choro e ranger de dentes mesmo. Então, no reino de Deus, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, é uma questão de escolha. E o nosso tempo, gente, ele é um tempo de radicalidade. Por quê? Porque hoje é oferecido muita coisa pra gente. Muita coisa é oferecida para nossa geração. Então, nós precisamos pedir mais do que nunca a Deus essa graça daquilo que a gente lia ontem no Evangelho, que o reino de Deus é arrebatado à força e só os violentos o conquistam. Esse é o tempo dos violentos, esse é o tempo da constância dos santos, esse é o tempo de arrancar o joio, separar o joio do trigo dentro de nós e escolhermos de uma vez por todas se nós queremos o joio ou o trigo. Só um joinho, não, né? Senão a gente corre o risco aí de ser joio no final. Eu não quero ser atada aos feixes e lançado na fornalha ardente. Não quero viver o resto da eternidade, porque eternidade não tem resto, né? Não quero viver a eternidade com choro e ranger de dentes. Misericórdia. Já choro demais nessa vida, né? Não? Então vamos lá. O grão de mostarda, no versículo 31, essa pequena parábola do grão de mostarda, em seguida propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia no seu campo. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Olha que maravilha, né? Assim é o reino dos céus, como aquela sementinha de mostarda, né? Mas que a mostarda se torna ali uma grande hortaliça, maior do que as outras, né? Disse-lhes, por fim, essa outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento, que uma mulher toma e mistura 2 ou 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Olha que interessante, né? Então, o reino dos céus, a gente fala assim,
É tão pouca gente que acredita, são tão poucos os profetas, os pregadores, são tão poucos os homens e mulheres que se comprometem, mas esse pouco é fermento na massa, né? O reino dos céus, que parece que diante daquilo que reina nesse mundo, parece tão pequenininho, mas é como o fermento na massa, né? Que faz a massa inteira se levedar. Agora entra nas minhas parábolas, gente. Quero pedir licença aqui para falar que são minhas parábolas, que eu gosto demais, eu amo essas duas parábolas, né? Que eu acredito que falam muito ao nosso coração, e eu posso dizer que fala muito ao meu coração, que é a parábola, primeiro a do tesouro e a pérola, diz assim: o reino dos céus também é semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, o esconde de novo, e cheio de alegria vai, vende tudo que tem para comprar aquele campo. Gente, é um versículo da Bíblia essa parábola, um versículo da Bíblia, mas que resume assim, resume a nossa caminhada inteira, né, com Deus. Resume aquilo que acontece quando nós encontramos Jesus. Resume aquilo que acontece quando nós encontramos o Senhor. O reino dos céus é também semelhante ao tesouro escondido num campo. O homem o encontra, mas o esconde de novo, e cheio de alegria vai. Vende tudo que tem para comprar aquele campo, porque tudo perde o valor. Às vezes a gente antes valorizava tanta coisa e a gente achava que naquilo estava a nossa alegria, e de repente a gente encontra o reino dos céus. A gente tem um encontro pessoal com Jesus, o Espírito Santo enche o nosso coração e o reino se abre à nossa frente e a gente fica maravilhado e vende tudo que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante de pérolas que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai e vende tudo que possui e a compra. Porque ele compreende que ele encontrou uma pérola mais preciosa do que qualquer outra que ele já tenha visto na vida. Não é? É assim o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando ela está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Então, uma outra parábola aqui que vai falar do fim do mundo, né? Essa rede, ela está sendo lançada, gente. Ela está sendo lançada. Vamos ficar esperto, por quê? Porque o peixe, aquilo que não for bom, aquilo que não for do reino, vai ser separado no final do mundo, né? Assim será no final do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Há o choro e ranger de dentes aí de novo, né? Então é isso. Jesus continua, depois de ter exposto todas essas parábolas, lá no finalzinho, esse capítulo 13 ele é bem grande, né? A gente vai vendo que ele é bem grande. Ele fala em parábolas, depois ele continua ali ensinando na sinagoga, de modo que todos diziam admirados, de onde ele vem essa sabedoria e essa força miraculosa? Não é esse o carpinteiro? Não é Maria sua mãe? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então aqui, aqueles que eram do lugar de onde ele veio, de Nazaré, né? Aqui, depois que ele expôs as parábolas, né, ele foi para Nazaré. E indo para Nazaré, ele vai lá na sinagoga de Nazaré e começa a pregar lá. E já lá em Nazaré, as pessoas não acolheram o que ele estava dizendo. Olha, nós conhecemos esse aí, a gente sabe quem é ele, nós conhecemos a família dele, nada, não vamos escutar não, né? E aí Jesus diz, é só em sua pátria, em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Entramos agora no capítulo 14, onde vai falar aí da morte de João Batista, né? Essa morte terrível, onde Herodíades, então, a filha de Herodíades, dança para Herodes, né? Herodes ali devia estar tomando todas, né? Junto com seus convidados, aquela menina dança e agrada a Herodes. Então a gente tem que tomar cuidado com concupiscência dos olhos. Por quê? Porque Herodes, através da concupiscência dos olhos, vendo a filha de Herodíades dançar, ele então diz a ela assim, me pede metade do meu reino. Se você pedir até metade do meu reino, eu te dou.
E aí ela vai e pergunta para a mãe dela o que ela deve pedir, e a mãe dela fala, peça a cabeça de João Batista. Por quê? Porque João Batista era contra o relacionamento de Herodíades e Herodes, né? E aí, aquela menina diz, eu quero a cabeça de João Batista, Herodes manda decapitar João, e os discípulos então transladam o corpo de João e o enterram. E depois vão dar a notícia a Jesus, né? Então nós podemos ver assim que aqui também as consequências do pecado. O pecado que gera a morte. E aqui o pecado de Herodíades, de Herodes, e aqui de uma forma secundária, mas também a filha de Herodíades, que acabam decapitando esse grande profeta, né? Aquele que preparou os caminhos do Senhor, João Batista. Mas ele já havia cumprido a sua missão. E hoje é venerado na igreja como santo. Por quê? Porque da mesma forma que o pecado ele gera a morte, a santidade gera a vida. Então nós podemos perder a vida aqui nessa terra. Mas não tem problema perder a vida aqui nessa terra se a gente vai ganhar o reino dos céus, né? E esse é o nosso objetivo. Aí a partir do versículo 13 a gente vê a primeira multiplicação dos pães, onde ali a multidão estava ali seguindo Jesus, já estavam com fome. Jesus diz, os discípulos dizem, vamos despedir a multidão, Senhor, eles estão com fome, vamos deixar eles irem, não temos nada para dar para eles. Jesus diz, não, dá-lhes vós mesmos de comer. Tinha lá 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus diz assim, trazei-nos. Mandou então a multidão assentar-se na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes e, elevando os olhos aos céus, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E é interessante que eles usam aqui a palavra convivas. Por quê? Porque Jesus, ele é o Messias. E sempre que vai se falar do Messias, muitas vezes em que nas Sagradas Escrituras vai se falar do Messias, é aquele que dá a festa, né? É aquele que dá a festa, é aquele diante do qual se banqueteiam. Então os convivas estavam ali com ele, né? Com Jesus, que era o Messias, e ele faz uma multiplicação dos pães aqui um milagre tão maravilhoso, que de uma forma absurda, né? De 5 pães e 2 peixes, sobram 12 cestos cheios, depois que todo mundo comeu. Diz aqui de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Levando em consideração que esse povo tinha filho um atrás do outro, era 5.000 homens, você multiplica isso aí, que vai dar gente até perder de vista, né? E depois a gente vê que Jesus caminha sobre as águas. Olha que interessante isso. Primeiro vem a multiplicação dos pães e depois Jesus caminha sobre as águas. Vamos lá no 27, diz assim, mas Jesus logo lhes disse... Não, vamos do início aqui, ó. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe, vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, ele teve medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Ele tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães. Ele sobe o monte para orar. À noite estão os discípulos na barca e de repente ele vem caminhando sobre as águas. Os estudiosos da palavra, eles encontram aqui um fundamento eucarístico, dizendo que Jesus, quando ele multiplica os pães, ele está mostrando
que ele tem poder sobre a matéria, ele tem poder sobre o pão. E quando Jesus caminha sobre as águas, ele está mostrando que ele tem poder sobre o corpo dele. Por quê? Porque o corpo dele ali desafiou todas as regras da física, todas as leis da física, né? Ele caminhou sobre as águas. Então, dizendo isso para quê? Porque quando ele institui a Eucaristia, que ele pega o pão e ele diz, isso é meu corpo, isso é possível? Sim. Para um homem que multiplica pão e para um homem que anda sobre as águas, e esse homem é Deus, assim como eles mesmo aqui no versículo 33 vão dizer, tu és verdadeiramente o Filho de Deus, é completamente possível então pegar o pão e fazer desse pão o corpo dele, certo? Então por isso que os estudiosos dizem que aqui existe um fundamento eucarístico. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos os deixasse tocar a orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, maravilhoso esse evangelho, né, gente? Maravilhoso esses capítulos 13 e 14 de Mateus. Eu creio que o Senhor falou muito ao seu coração, com as parábolas do reino. Eu creio, o Senhor falou muito ao meu coração, falou muito ao seu coração. Agora aqui no versículo 14 também que traz realidades profundíssimas, né? Eu creio que o Senhor tem muito a fazer e a falar no nosso coração. Então, como de costume, depois do vídeo você pega a sua Bíblia, vai ler a palavra, vai meditar nesse texto, vai fazer o seu diário espiritual, vai rezar, estar diante do Senhor para que o Senhor possa falar ao seu coração e para que você possa responder aí no seu diário. Como aplicar aquilo que Deus falou comigo hoje na minha vida. E que o Senhor nos ajude, né? Nessa caminhada, nesse processo. Que o Senhor nos dê força, ânimo, coragem, ousadia. Nós peçamos então que nós peçamos a intercessão da Virgem Maria nesse dia, para que Nossa Senhora interceda por nós, pela nossa caminhada, para que nós sejamos fiéis, como ela foi fiel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.